e a primeira cidade flutuante sustentável do mundo. Isso é Face! 12 anos de sucesso, distribuída gratuitamente nos Estados Unidos e Canadá. Acesse a versão digital no nosso site, facebrasil.com e nas redes sociais. A revista mais lida pelos brasileiros da Flórida. Face Brasil! Brasilim é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos e em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasília. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, brasileiros, somos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasília. Saúde realmente é um assunto que hoje se mais fala, né? Depois dessa pandemia toda, todas as coisas acontecendo, eu acho que hoje é muito mais que prudente. Nosso presidente Biden, desde que ele foi eleito, foi a primeira atitude que ele fez para que todos pudessem ter o seguro de saúde, todos pudessem estar protegidos da vacinação de Covid, de qualquer tipo de tratamento. Então eu acho de importância primordial que todos saibam que o sistema de seguro americano está aberto para todos, tá? Então existem tipos diferentes de planos, mas existe uma cobertura que é muito importante as pessoas terem. Então, nós estamos aqui hoje para justamente desmistificar a ideia de que, nossa, seguro é muito caro, seguro é impossível, tal. Para dizer que hoje tem produto para qualquer tipo de posição, qualquer tipo de renda familiar. Então, a gente está aqui para poder contribuir isso com a comunidade. O SBR News. Oferecimento Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta agora mesmo. Two Is Insurance, a sua agência de seguros nos Estados Unidos. Olá, muito boa noite para você. Agora são 8 horas e 34 minutos. Seja muito bem-vindo ao USBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Segunda-feira e a gente está começando mais uma semana. Nessa edição você vai ver 3 cadáveres foram encontrados numa casa dentro de um condomínio e lá na Califórnia. Um grande detalhe dessa história, os cadáveres estavam lá por mais de 18 meses. A gente conta os detalhes para você. Esse final de semana, vários tiroteios. Um aconteceu dentro de uma balada e outro também numa situação onde estavam muitas pessoas. A gente tem saldo de mortos e feridos, uma situação bem complicada para mais um final de semana violento nos Estados Unidos. Por conta dessa situação da violência, o presidente Joe Biden fez questão de anunciar medidas duras contra a situação das armas, que se transformou em epidemia, e pediu inclusive que as armas de assalto sejam banidas. E a situação na França. As eleições no final de semana trouxeram mais uma vez Emmanuel Macron contra uma candidata da extrema-direita. E agora, como é que começou a semana para esses dois candidatos que podem mudar, inclusive, o perfil da Europa? E tem muito mais, vem com a gente para você ficar muito bem informado. A gente vai mostrar para você que a Casa Branca admitiu que está entregando celulares, smartphones, para indocumentados, uma forma de monitorar essas pessoas que estão atravessando a fronteira. E você concorda com isso? Tem muito mais, vem com a gente porque a gente fala da Covid-19, a gente fala sobre a expectativa de vida no Brasil, que agora é ainda maior. Pelo menos uma notícia boa. E vem com a gente porque você vai ficar sabendo que o Elon Musk desistiu de fazer parte do conselho do Twitter. Ele que brigou tanto para ter a empresa, né? Dá para entender? Vem com a gente porque o SBR News desta segunda-feira já está no ar.
Olha, muito boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio, seja muito bem-vindo. Vem com a gente em todas as nossas plataformas digitais, é assim a USBR TV, a TV que representa você que é brasileiro e vive aqui nos Estados Unidos. Você pode acompanhar a gente em todas as plataformas, inclusive no seu celular, é só você baixar o nosso aplicativo. O novo site está chegando, inclusive tem uma novidade para vocês aí, a gente vai contar logo em breve toda a nossa nova programação que está pintando aí agora nessas próximas semanas. Coisas muito legais, você não pode deixar de ver o SBR News, ou a USBR TV. E logo depois do USBR News, hoje tem os 5 minutos de fama com o Léo Martinez falando sobre a eliminação da Linda Quebrada. Para mim acabou o jogo ontem, né? Que coisa. A gente fala disso mais tarde. Agora 8 horas e 38 minutos. A gente começa falando sobre uma situação que aconteceu em Iowa, um tiroteio que deixou muitas pessoas feridas e agora confirmou que foram 2 pessoas que morreram, uma só. A gente tem as imagens, 2 pessoas que morreram nesse tiroteio numa balada. As imagens estão aí no ar e homens armados estavam mirando uma vítima dentro de uma boate que estava lotada no centro da cidade no início do domingo. Eles dispararam num lugar onde tinha mais ou menos umas 12 pessoas ou 24 pessoas. Na realidade é o seguinte, vamos começar tudo de novo. Eles dispararam nessa área mais ou menos uns 20 tiros. Mataram um homem e uma mulher e feriram outras 10, segundo esse aí que é o chefe da polícia, Wayne German. A polícia já estava perto do local, onde responderam a uma ligação anterior sobre um incidente do lado de fora dessa balada. Pouco antes, às 1h30 da manhã, os policiais viram um monte de pessoas fugindo do clube e correram para dentro para encontrar as vítimas e também os feridos. O chefe disse, ainda no domingo, que a investigação era fluida e que nenhuma prisão havia sido feita. Os agressores, que a polícia acredita serem ambos homens, provavelmente fugiram também no meio da multidão. Cerca de 150 pessoas estavam no clube quando esse tiroteio começou. A polícia disse não acreditar que houvesse uma ameaça contínua ao público, mesmo com os suspeitos ainda soltos, porque os atiradores pareciam ter um alvo específico. A polícia não conseguiu estabelecer ainda um motivo para que esse tiroteio tivesse acontecido. O nightclub, que teve segurança privada em eventos anteriores, não tinha segurança presente durante o tiroteio. Ele abriu em 2019, dentro do So Call Building, e estava realizando uma festa dos anos 90, com uma taxa de $10 no momento do tiroteio, de acordo com uma conta no Instagram do clube. As autoridades ainda não identificaram completamente as pessoas que foram mortas, além de dizer que eram um homem adulto e uma mulher adulta. O chefe disse ainda que 10 feridos por tiros ou estilhaços variaram de ferimentos graves a ferimentos leves, com uma pessoa em estado crítico. Os policiais transportaram algumas das vítimas para hospitais locais nas suas viaturas. O proprietário da boate disse em entrevista a um jornal local que não sabe muito do que aconteceu e só sabe o que a polícia divulgou publicamente. A prefeita que você viu aí, a Tiffany O'Donnell, agradeceu aos socorristas no local e deu condolências às famílias das vítimas. A polícia está entrevistando ainda as testemunhas e pediu que qualquer pessoa presente no clube no momento do tiroteio ou com conhecimento do que aconteceu lá, entre em contato com a polícia de Cedar Rapids no 319-286-5491 ou através do 911. Gente, que situação, hein? Esse é o 4º e 5º homicídio até agora, nesse ano, em Cedar Rapids. Que situação, hein, meus amigos? Vou dizer para você, que coisa. E a prefeita, mais do que preocupada com essa questão da violência, algo que a gente bate aqui, porque a gente não fala só de uma cidade específica, né? A gente fala de várias cidades. E dentro de um nightclub está virando cada vez mais algo comum. Você vê aí, a gente fala sempre, né? Tiroteio no nightclub em tal lugar, tiroteio numa boate de striptease em Orlando, tiroteio não sei aonde. Tá muito comum, tá muito comum mesmo. Olha, agora em Chicago, para variar, já é mais do que freguês aqui do nosso jornal, caos, gritaria e desespero, tudo junto, são os ingredientes que levaram 2 pessoas serem mortas nesse tiroteio e outras 5 ficaram feridas. Tony, coloca aqui para mim as imagens justamente para vocês verem que a situação era bem complicada. Uma vítima, inclusive, chegou até a se jogar do 2º andar, do 3º andar. 2 homens morreram nesse tiroteio. Um morreu depois, morreu agora, no início do domingo.
no início do domingo não, nesta segunda-feira. Uma vítima foi identificada, né, como Jonathan King, ele é de Elgin, que é a cidade, ele tem 32 anos. Na manhã de segunda-feira, os policiais disseram que um segundo homem tinha morrido nesse tiroteio. A identidade dele ainda não foi divulgada pelas autoridades lá de Elgin, que fica muito próximo ali a Chicago. Eles não revelaram ainda, enquanto a busca pelos atiradores, pelo atirador ou pelos atiradores continua, apenas que quer que tenha levado a isso. O que quer que tenha levado a isso parece ter ocorrido durante algum tipo de reunião. Era por volta das 2 da manhã, quando os tiros foram ouvidos no complexo de apartamentos ali em Elgin. Testemunhas disseram que acordaram com tiros que deixaram um homem morto e vários outros feridos. Os vizinhos disseram que os 2 últimos tiros acabaram acordando muita gente. Raul Herta e a esposa acordaram com tiros também em seu prédio. A família dele mora na unidade ao lado de onde aconteceu essa suposta briga. Segundo eles, houve discussões que começaram às 10 da noite e continuaram até depois da 1 da tarde. Foi quando alguém, até 1 da manhã, desculpa. Foi quando alguém deve ter sacado uma arma e começado a atirar dentro do apartamento. Ele desceu as escadas correndo e continuou atirando. As informações preliminares indicam que o tiroteio aconteceu durante uma reunião e parece ser um incidente isolado. Detetives da Divisão de Homicídios e de Investigações Especiais estão ativamente atrás do caso, investigando, e as atualizações vão ser fornecidas assim que estiverem disponíveis. Claro que a polícia pede mais informações para as pessoas que estavam por ali. Agora, gente, vamos prestar bem atenção nessa história, porque é mais ou menos assim. Discussão. Qual é aquilo que está bem em comum entre esse caso e o outro? Você pode me responder, você que tem casa? Manda mensagem para mim, é simples, chama-se a arma. A arma disponível estava ali nas mãos de quem quer que seja e que no momento de fúria resolveu atirar. No primeiro caso, já existia um alvo. Nesse segundo caso, foi uma discussão dentro de casa. Bacana, né? Agora, quanta gente estava dentro dessa casa? Vamos combinar? Podia ser uma reunião de família, poderiam ser só as pessoas que moravam ali, e algo que começou às 10 da noite e se estendeu até a 1 da manhã. Se tivesse arma, fácil ia ter acontecido isso? Não, mas uma porrada, um soco, um pontapé, um xingamento, alguma coisa assim. Por isso que eu vou falar daqui a pouco o que o presidente Biden está pensando em fazer, e já pediu, inclusive hoje, que seja feito. Goste você ou não, mas eu acho que pode resolver muito dessas situações aí. Olha só, a gente vai lá para a Califórnia porque essa história é de arrepiar. Imagina você que você tem lá um casal de parentes e um filho, e esse casal de parentes está sumido já há mais ou menos um ano. Você nunca mais ouviu falar deles, fazia tempo que não conversava. E aí do nada, alguma coisa acontece e você pega e fala assim, puxa, nossa, o Tony está sumido, né? Vou dar uma ligada pro Tony. Nesse caso aí o Tony não responde, ninguém sabe do Tony, sumiu o Tony, sumiu a esposa, sumiu o filho. Vou mandar a polícia dar uma olhada. E a polícia chega e encontra 3 cadáveres na casa, em avançado processo de decomposição, em que a polícia acredita que essas pessoas que estavam ali morreram há 18 meses. Tony, coloca as imagens aqui que eu vou explicar melhor para as pessoas. Olha só, tá aí a imagem, é uma casinha muito pequena, inclusive, né? Uma casinha bem do tipo assim, humilde, inclusive, né? Vamos combinar? Olha só, os corpos de 3 parentes adultos foram encontrados nessa quarta-feira dentro de uma casa lá em Irvine, levando as autoridades a iniciar uma investigação de um possível assassinato seguido de suicídio. Os policiais foram a uma casa dentro de um condomínio fechado, localizado no quarteirão 50 de Riverboat, por volta das 10h30 da manhã, com a intenção de realizar uma verificação de bem-estar. A verificação de bem-estar é aquela que a pessoa pede para ela dar uma olhada lá para ver se está tudo bem. Tipo isso. Os membros das famílias dos moradores da casa relataram às autoridades canadenses que não conseguiram... autoridades canadenses, é isso não, né? As autoridades que não conseguiram contatar os moradores por mais de um ano e ficaram preocupados. As autoridades canadenses. Após que essas autoridades entraram em contato com a polícia de Irvine, lá na Califórnia, pai, mãe e um filho adulto teriam morado na residência
De acordo com o comunicado, quando os policiais entraram na casa, eles descobriram 3 corpos severamente decompostos que pareciam ser adultos. Segundo os investigadores, não havia sinais de entrada forçada na casa e nenhum suspeito está sendo procurado no caso. E uma arma foi apreendida dentro da casa. Na mão de um desses corpos aí tinha uma arma próxima, entendeu? Há algumas indicações de que esse foi um incidente doméstico que resultou em um assassinato seguido de suicídio. A polícia diz acreditar que os 3 corpos podem ter estado lá por até 18 meses. E estão investigando como o caso não foi relatado por tanto tempo. E aí você viu ali o chefe de polícia, que é o Bill Bingham, dizendo o seguinte: pelo que eu entendi, há uma associação de proprietários que é responsável por pelo menos parte do cuidado e manutenção do gramado que fica na frente da casa. Olhando para a casa de relance, não é imediatamente aparente que alguém não entrou e saiu da casa por talvez até 1 ano. E aí falo para você o seguinte, presta bem atenção, tem alguns pontos dessa história que não estão bem, contados e muito bem interligados. Primeiro, eu concordo com esse policial quando ele diz o seguinte: eu tenho que investigar por que ninguém relatou isso. São 18 meses, no mínimo. E aí, a outra dúvida é o seguinte, exatamente, o Tony acabou de me perguntar assim, e as contas de luz? Luz até que não é tanto problema, porque eles têm um monte de painel solar ali e tal, mas água, retirada de lixo, né? Ok que tem o HOA que vai lá e faz mexe no quintal e tal, né? Você viu que a piscina ali tá podre, né? Você viu, Tony? A piscina de trás ali da outra casa tá limpinha. A piscina deles do lado ali tá podre, tá verde. Olha lá, ó, tá vendo? No cantinho da tela dá pra ver que a piscina... É uma casinha bem humilde essa casa aí, tá vendo, né? Agora, tipo assim, eu não entendo, só me explica uma coisa. O cheiro, não dá pra sentir um cheiro, não dá, não. Eles deviam ser muito, muito, muito desagradáveis, porque... Como assim, meu vizinho do lado, se ele não aparece, eu sei que eu não conheço meu vizinho do lado da minha casa, eu sei que ele é uma família asiática que tem um cachorro e que vez ou outra levanta a mão pra mim e dá oi, assim, com o cachorro na frente de casa. Se eles sumirem durante muito tempo, ou mudou, ou aconteceu alguma coisa, não é? Tipo isso. Faz sentido, e a janela tá sempre aberta, inclusive a gente consegue ver dentro da casa das pessoas. É muito estranho. Um grande detalhe é o seguinte, os familiares informaram que se trata de um casal na faixa dos 50 anos e um filho já adulto. Ninguém fala onde é que essa arma estava, na mão de quem, tá? Mas pode sim ter sido o pai que matou a mãe e o filho, ou o filho que matou o pai e a mãe e se matou, não dá pra gente saber. E ainda a polícia disse que não tem como dizer positivamente que se trata dessa família. Tem mais esse detalhe. Porque estava em alto estágio de decomposição, os familiares que são canadenses lá vão ter que trazer alguma prova de DNA para poder fazer o negócio funcionar. Que loucura isso, não é? Se eu falei um negócio agora, o João vai brigar comigo. Que coisa mais doida, velho. Nossa senhora. Vou falar para vocês, hein? Eu não sei o que você que está em casa acha, não, mas vai me mandando mensagem através do Instagram, através do Facebook e do YouTube. A gente está lá com o chat aberto, é só você mandar o seu comentário a respeito dessa história. Mas olha, mais uma vez a gente tem o quê? Acesso fácil a armas. Por conta disso, o presidente Joe Biden hoje, lá nos Jardins da Casa Branca, apresentou um programa para poder acabar com as Ghost Guns. Primeiro, as Ghost Guns, para quem não sabe, são aquelas armas que você compra na internet, você compra os pedaços, monta em casa. E essas armas, por não terem um número de série, elas são chamadas de armas fantasmas. Isso deveria ser extremamente proibido. Aliás, mas deve ser combatido. E uma outra coisa que ele fez questão de dizer nos Jardins da Casa Branca é que justamente chegou a hora de banir, doa a quem doer, as armas de assalto. Eu, nesse ponto, e você sabe, não é por causa desse governo, não. Eu sempre concordei com isso. Vamos ver a reportagem da France Press. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira novas medidas contra as chamadas armas fantasmas, que podem ser montadas em minutos em casa e são difíceis de rastrear.
O decreto, que levou 1 ano para ser elaborado, diz respeito a um tipo de arma que as autoridades dizem aparecer cada vez mais em relatórios policiais no país. A Casa Branca afirmou que estas são armas de predileção de muitos criminosos violentos. Autoridades soaram um alarme. Nossas comunidades estão pagando o preço e estamos agindo hoje. O Departamento de Justiça está tornando ilegal para empresas fabricarem estas armas fantasmas sem um número de série. Ilegal. Com as novas medidas, as partes separadas que podem ser facilmente montadas para fazer uma arma de fogo funcional vão estar sujeitas aos mesmos regulamentos das armas já montadas. Os vendedores vão ser obrigados a fazer verificações dos antecedentes dos potenciais compradores e a manter os registros de toda a vida comercial, não por um período de 20 anos como é atualmente. Falta muito ainda, né? Na realidade, falta muito para eles resolverem essa situação aí. O que a gente tem que fazer nesse momento é justamente esperar, né? Esperar para ver. Quando eu falo que doa quem doer, porque tem umas pessoas que são fanáticas. Não, eu preciso ter uma R15 na minha casa. Não, eu preciso ter uma AK-47. Para, tá? Você precisa mesmo. Para que você quer uma arma dessa? Então, eu sou muito favorável a essa situação. Eu não sou a favor de desarmar as famílias, por favor. Alô, extrema-direita, não mude aquilo que eu estou falando. Eu sou a favor de ter um controle, como o presidente acabou de dizer aí, um controle bastante rígido e esse background check universal que vai servir por muito tempo para muitas coisas. E aí a arma não fica caindo em mãos erradas. Esse é meu ponto de vista. Agora, a gente vai ver uma situação de um incêndio, algo terrível que aconteceu. Que lugar que foi que aconteceu esse incêndio mesmo? Foi uma Home Depot lá na Califórnia, que é um incêndio praticamente sem controle, né? E que não se sabe ainda o que foi que houve para acontecer. Essas imagens, inclusive, que você vai ver, o Tony vai mostrar pra gente. Olha só que situação, hein? Meu Deus. Cada vez mais difícil. As equipes, elas do Corpo de Bombeiros, mais ou menos 100 bombeiros estiveram lá na Home Depot do sul de San José no último domingo. Eles estavam lá limpando depois que as chamas destruíram a loja no sábado à noite. Você está vendo as imagens aí. Os investigadores ainda estão tentando avaliar o que foi que iniciou o incêndio na loja de materiais de construção aproximadamente às 6 da tarde do sábado e que queimou por quase 6 horas. Meu Deus! Os bombeiros só conseguiram controlar as chamas perto da meia-noite. As autoridades disseram no domingo que os bombeiros estão investigando se os 2 incêndios detectados por uma tripulação de um helicóptero foram imediatamente relatados ao Corpo de Bombeiros de São José, estavam ligados a esse incêndio do Home Depot. O canal de televisão, a NBC Bay Area, estava sobrevoando domingo à noite do que restava desse depósito doméstico no sul de San José, depois que ele foi destruído por um grande incêndio no sábado. Uma ordem de abrigo no local foi suspensa para os moradores do sul de San José no domingo, depois que a qualidade do ar melhorou. As pessoas que moram ou trabalham na área de El Lisa Drive foram obrigadas a ficar dentro de casa devido à qualidade do ar insalubre causada pela fumaça desse incêndio. Mas olha só também, né? Mas também é material de construção, né, Tony? Isso aí tem muita coisa, tinta, né? Muito material inflamável, né? O fogo foi intenso o suficiente para aparecer em sistemas de radar, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. De acordo com o Corpo de Bombeiros de San José, acredita-se que o fogo tenha começado na seção de madeira e drywall da loja, mas eles continuam investigando o que exatamente causou essas chamas. Isso deve levar alguns dias. O fogo também se alimentou de materiais inflamáveis e produtos químicos, como diluente de tinta, o que dificulta o combate. Mais de 100 bombeiros estiveram ali combatendo o incêndio e protegendo casas e empresas próximas. Todos os clientes e funcionários da loja escaparam do incêndio em segurança. Autoridades disseram na noite de domingo que todos os animais de um hospital veterinário próximo foram evacuados também por segurança e um local de reunificação foi criado na Gulfland para os donos dos animais. Todos eles, os animais restantes, estavam no San José Animal Care Center no domingo à noite. O prefeito de San José, Sam Liccardo, disse no Twitter que está grato pelas ações altruístas e corajosas do Corpo de Bombeiros de San José, correndo para conter o grande incêndio no Home Depot.
E ele diz assim, também sou grato pela resposta rápida de todas as agências que estão aí para proteger a nossa comunidade. As equipes de materiais perigosos avaliaram a cena para verificar a qualidade do ar, que foi considerada extremamente insalubre, e depois foi liberado para as pessoas. Vamos então falar de Rússia. Então tá, então vamos lá. É o seguinte, gente, olha, várias empresas lá na Rússia estão abandonando o país por conta da guerra que acontece lá na Ucrânia. Nesta segunda-feira, a gigante sueca de telecomunicações Ericsson anunciou a suspensão de todas as operações na Rússia por tempo indeterminado. No final de fevereiro, o grupo já havia informado que estava encerrando os fornecimentos para o país devido à guerra na Ucrânia. A Ericsson tem cerca de 600 funcionários na Rússia e, de acordo com um porta-voz, é um importante fornecedor da principal operadora, a MTS, e para a quarta maior, a Tele2. Também nesta segunda, o banco francês Société Générale comunicou a saída da Rússia. O grupo divulgou que assinou um acordo para ceder a totalidade da participação no Rosbank, peso pesado do setor bancário russo, no qual era acionista majoritário, e em filiais de seguros e fundos de investimentos. O banco destacou que a saída do país vai ter um impacto negativo de 3,1 bilhões de euros, o equivalente a mais de 15 bilhões de reais. A operação ainda deve ser aprovada por autoridades da área de regulamentação e direito de concorrência, e a conclusão deve acontecer nas próximas semanas. No campo diplomático, a Croácia anunciou a expulsão de 24 diplomatas e funcionários de embaixadas russas. O Ministério Croata das Relações Exteriores destacou sua firme condenação à antiagressão brutal da Ucrânia e os inúmeros crimes cometidos. Desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, vários países, especialmente os europeus, expulsaram diplomatas russos. Já os Estados Unidos expulsaram 12 membros da missão diplomática russa na ONU. E a situação está tão complicada lá na Ucrânia que um trem acabou sendo transformado em hospital. Esse trem, inclusive, ajuda com que as pessoas sejam transportadas, os sobreviventes sejam transportados de suas cidades com destino a lugares mais seguros. Hospital sobre trilhos. Os vagões deste trem foram adaptados para tirar feridos das zonas de combate na Ucrânia. Este paciente é Evan Perepelitsia, um eletricista de 30 anos que ficou à beira da morte e espera que o pior tenha passado. Entre feridos e idosos, ele é uma das 48 pessoas retiradas do leste da Ucrânia no final de semana e que chegaram na noite de domingo a Lviv, no oeste do país. Ainda que tenha sido a primeira transferência desta região desde que um ataque russo deixou 57 mortos na última sexta-feira na estação ferroviária de Kramatorsk, foi a quarta remoção organizada pela ONG Médicos Sem Fronteiras desde o início do conflito. De acordo com a ONU, quase 1.800 civis foram mortos e 2.439 ficaram feridos no conflito, mas os números podem ser bem mais altos. Além disso, mais de 10 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. Nos últimos dias, as autoridades pediram aos moradores do leste da Ucrânia que deixassem a região e fossem para o oeste do território, diante do temor de um grande ataque russo. Quando o trem chegou a Lviv, os que não conseguiam caminhar eram levados de maca para as ambulâncias, enquanto outros eram amparados para chegar aos ônibus. Semanas atrás, um primeiro comboio viajou para Zaporizhia para resgatar 3 famílias feridas, quando tentavam fugir do porto sitiado de Mariupol. Na sequência, centenas de pacientes foram retirados de Kramatorsk antes do ataque mortal à estação de trem local. Os coordenadores da retirada afirmaram que vão voltar para a zona de conflito para retirar mais gente que corre o risco de ser atingida. Lembrando que esse trem aí, ele não leva só pessoas, os animais também têm sido transportados de forma segura para poder sair desse caos que está virando a Ucrânia por conta dessa guerra desmedida, né, por parte do Vladimir Putin, algo completamente descabido, né, que acabe logo essa situação. Agora, gente, eu quero convidar você e preste muita atenção, sabe? Quando a gente fala de guerra, muitas vezes a gente acaba sem imaginar o tamanho disso. Enquanto a Rússia diz que tudo aquilo está sendo encenado,
Eu queria perguntar para você que está em casa se o desespero dessa mãe que descobriu e identificou o filho no meio de... Era um poço que tinha, num posto de combustível, tinha alguns cadáveres ali, e ela identificou pelo tênis. Se o desespero dessa mãe é encenado, se o desespero dessa mãe está sendo feito só para que as pessoas possam culpar ainda mais a Rússia, algo totalmente roteirizado, como disse o governo russo. Você vai acompanhar comigo, se prepara, porque as imagens são muito chocantes e muito fortes. Este é o desespero de uma mãe que acaba de confirmar a morte do filho de apenas 23 anos. Consolada por amigos, a mulher se recusa a sair do local onde reconheceu pelos sapatos o cadáver já deformado do filho. O corpo do jovem e de outro homem foram encontrados dentro de um poço perto de um posto de gasolina destruído por um bombardeio nos arredores de Kiev. Вчора було виявлено людьми, які обстежували при обстеженні території. Ontem, as pessoas que inspecionaram o território deste posto de gasolina descobriram corpos de 2 pessoas em um poço. Nós reconhecemos um deles. Eles são moradores locais de Buzova, homens da defesa territorial. Знали, що це місцеві жителі Бузової, це хлопці з територіальної оборони. Desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou que suas tropas encerrassem a ofensiva contra a capital, as autoridades ucranianas vêm recuperando o controle das cidades vizinhas e acusam os russos de terem cometido massacres. Não é um exército, mas um exército de saqueadores, assassinos. Não há lugar para eles neste mundo. Não há lugar para eles serem pessoas. Como é possível matar crianças, pessoas? Bucha, Irpin, Borodianka, pessoas sob os escombros, é horrível. No domingo, a justiça ucraniana afirmou que 1.222 mortos foram encontrados na região de Kiev desde o início da invasão, sem especificar se eram apenas civis. O Kremlin nega que tenha havido massacres e diz que as cenas foram armadas pelas autoridades da Ucrânia. Eu não sei o que dizer numa situação como essa. Eu só tenho que lamentar, porque eu fico imaginando o desespero de mães como a minha, por exemplo, e a sua, e a do seu vizinho. E lamentar que as pessoas acreditem que isso seja algo encenado. Por favor, hein? Não dou conta, não. Eu nem tinha visto, confesso, essa matéria. Eu só puxei porque estava na agência e eu achei que era importante a gente mostrar, mas é lamentável a gente ver algo assim. Eu não dou conta, não. Segura a bola, não. Vamos para os comentários de vocês. Vocês estão mandando mensagem para mim através das nossas redes sociais. Muito obrigado pelas mensagens. Olha só. A Marcela, boa noite de Denver, Paulo. O jornal está recheado hoje. Curti a informação sobre a Califórnia também. Vamos juntos. Um beijo. Oh, meu Deus, como podem terem sumido e absolutamente ninguém, nenhum amigo, familiar ou vizinho, nobody ter ido atrás. Muito estranho. E as contas, os bancos, a arma é só desgraça em mãos erradas, disse a Marcela aqui de Denver. Concordo com você em gênero, número e grau, viu, Marcela? Matheus Vidal, parabéns, Paulo Sérgio, um excelente trabalho. Obrigado, Matheus, pela audiência. Francisco, arma é só tragédia, arma só para a polícia. A lei era para proibir pessoas com armas, pena de 10 anos de cadeia para quem andar com revólver e prisão perpétua para quem for pego com fuzil. Aí ia tirar todos os bandidos armados das ruas e iria acabar com quem quer porte para proteger. Olha aqui, Mário Sekini lá no Japão. Tô aqui, Paulo, Mário, direto do Japão. Aliás, Mário, muito obrigado. Hoje eu vi um vídeo seu. Hoje eu tenho visto, agora passei a ver de novo seus vídeos no canal. Parabéns, viu? Que legal. Se vocês querem qualquer tipo de informação a respeito do Japão, o Mário Sekini, que sempre foi colaborador nosso aqui, ele disse que vai voltar. Ele tem tudo que você quiser saber sobre trabalho no Japão, como que você pode ir de forma legalizada para lá, tem as agências no Brasil, tem o contato lá no Japão, muito legal mesmo.
Então, assim, não fique naquela coisa na sua cabeça de que a única saída é ir para os Estados Unidos. A única saída é ir para os Estados Unidos. Cara, você tem muitas opções. E se você se encaixa, de repente, para ir para o Japão, se joga. De repente, o negócio vai funcionar até melhor para você lá do que se você fosse vir para cá. E o Mário tá aí para ajudar quem quiser. Obrigado, viu, Mário, pela audiência. Aí no Japão agora, 9, 10, 11 da manhã, não, meio-dia, quase 1h da tarde, eu imagino, né? Então tá bom. Kelly Terra, galera, dá um salve no like, eita que já tem encrenca na área. E o vizinho sumiu, meu Deus, Paulo Sérgio. Um beijo aqui da Kelly Terra, obrigado, Kelly. Fátima Franco, boa noite, Paulo. Ligadinho em você. Daí a Kelly fala o seguinte, ó. Meu Deus do céu. Aonde nós vamos parar? Que triste, eu já estou quase chorando, Paulo Sérgio. Eu sou tia e mãe agora, beleza? Parabéns, Kelly, para você. Obrigado, viu? Kelly Pascoaleto também assistindo a gente aqui. A Rosemary Correia assistindo a gente também. Que triste, meu Deus, ela disse. E a Marcela fala o seguinte, ó, meu coração parou por um instante. É muito difícil para uma mãe assistir uma cena como essa. Mal posso imaginar o desespero dela. Que Deus conforte essa família. Não só essa família, né, Marcela? Todas essas famílias que perderam filhos, que foram para defender o país por uma causa mais do que nobre, por conta de um maluco como o Vladimir Putin. E que ele possa pagar por todos esses crimes. Porque se tem um culpado, não são os soldados. São o homem que mandou os soldados fazerem isso. Renato Rangel, é de partir o coração ver o desespero dessa mãe. Ele está lá em Somerville, em Massachusetts. Obrigado, Renato, pela mensagem, é verdade. Que triste, hein? Que triste. E a Kelly Pascoaleto também já deu uma boa noite pra gente aqui. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. É só você mandar sua mensagem através das nossas redes sociais. Estou aqui para dar vez e voz para você que está com a gente. Bom, agora são 9h08. Gente, esse recado que eu vou dar para vocês agora é muito sério e não é nem recado, é uma notícia, porque eu acho que é importante a gente saber das coisas que acontecem por aqui, principalmente quando se trata de saúde. Na Flórida, começou um surto absurdo agora de meningite. O número de casos ele é muito maior do que o número do ano passado. Ano passado, em 2021, a gente teve 27 casos lá na Flórida. E esse ano, esse número já subiu. Por isso, o CDC, ele soltou, na realidade, um comunicado e um alerta para quem está na Flórida, porque esse tipo de meningite, ele é transmitido por uma bactéria e ele é transmitido por contato visual, por contato pessoal, tá? Se tiver as imagens para cobrir, por gentileza, gente. Ele é transmitido por contato pessoal, tá? E o que mais? É uma bactéria que chama Neisseria meningitis, transmitida através de contato pessoal envolvendo saliva, gotículas expelidas pelo nariz ou garganta ao tossir, falar ou espirrar e por meio de relação sexual. O comunicado do CDC destacou que a maioria das infecções relatadas atinge homens adultos, homossexuais ou bissexuais, incluindo também os portadores de HIV. O Florida Department of Health disse que está monitorando todos os contaminados e entrando em contato com as pessoas que estiveram próximas a eles nos últimos dias. Tá? A Neisseria meningitis causa meningite, que é uma doença grave que provoca a inflamação da medula espinhal e da membrana que reveste o cérebro, que é meninge, além de infecção na corrente sanguínea. Os índices de mortalidade de pacientes em todos os casos é muito alto e os sintomas mais comuns são fraqueza, febre, dor de cabeça forte e vômito. O CDC está incentivando que homens portadores de HIV recebam a vacina MenACWI, que pode ser encontrada em hospitais do estado da Flórida. O órgão também destacou o imunizante MenB, que pode ser ministrado em jovens adultos, seja eles homossexuais ou heterossexuais, em todo o país. Agora, uma coisa que chama muita atenção e que deixa a gente um pouquinho chateado nessa história, nessa conversa toda, é que, como se o CDC explica que a incidência maior na Flórida se trata de homens adultos, homossexuais, ou heterossexuais, ou homossexuais ou bissexuais, que eles deixam bem claros, e também portadores de HIV, é questão de estigmatizar esse caso e a gente voltar numa situação lá dos anos 80, por conta da situação da AIDS naquela época, e estigmatizar essas pessoas. Tem alguns lugares que eu já li a respeito disso, dizendo a nova doença dos gays. Gente, para.
A situação não é bem por aí. A meningite, ela é um caso sério aqui nos Estados Unidos e não só na Flórida há muitos anos. Essas imagens que vocês estão vendo aqui atrás é da ABC, da época que a Martha Stewart apresentava, tá? E naquela época eles estavam falando sobre os surtos de meningite em vários estados e não só a Flórida. A Flórida é um dos que mais tem casos de meningite no país. Agora a gente precisa tomar cuidado, porque isso é muito sério e muito grave. Aí eu falo uma coisa para vocês. Se por um acaso você, não tem um plano de saúde, é a hora de você assinar um plano de saúde já. Ainda mais se você estiver na Flórida. Presta bem atenção, você não quer passar perrengue, né? Porque não pensa você que por mais que seja um alerta do CDC, que você vai para o hospital e você vai ter atendimento gratuito. Nananina não. Você vai pagar esse tratamento, você vai pagar esse hospital e a conta pode ser salgada demais. Se você tem um plano de saúde, pode ter certeza, aqueles seus 300, 400 dólares que você pagou no mês, ou que seja até mais do que isso, vai valer a pena nesses casos. Mas, Paulo, eu não vou ficar doente. Não dá chance pro azar. Olha essa situação da Flórida. Então corra, entre em contato agora com a Too Easy Insurance. O telefone está aparecendo para você, é o 321-344-1199 e essa informação é importante. Você vai mandar uma mensagem pelo seu WhatsApp com a palavra saúde para você já entender como é que funciona, já vai ser atendido rapidamente. Eles estão em mais de 30 estados e você tem a chance de ter o seu plano de saúde independente do seu status imigratório. Se você é residente, se você é cidadão, se você está com visto que te permite estar aqui, se seu status é regular ou irregular. Entre em contato para você não dizer depois, puxa, mas eu não tinha informação. Agora você tem, tá? E nessa situação que a Flórida está vivendo, vamos correr, porque, cara, não dá para dar mole. Você já imaginou essa situação? Porque eles podem colocar que o tipo de transmissão é esse, mas todo mundo tem a chance de pegar. Por conta disso, ainda sugiro, continuem usando máscara, que a gente sabe que você já está matando duas coisas numa vez só. Então entre em contato agora com a Too Easy Insurance, o telefone está aí, 321-344-1199, e eu tenho certeza que você vai encontrar um plano de saúde que cabe no seu bolso. E por falar, né, de Covid-19, vamos dar uma olhada nos números da Covid que foram tabulados pelo Johns Hopkins e que é o que eles vêm fazendo já desde o começo da pandemia. Tem uma boa notícia se a gente for pensar aqui, sabe? Porque o número de vacinados subiu. Olha só, 501,5 milhão. É pouco, mas já é bem mais do que aqueles 200 mil de uma semana atrás, subindo para 67% o número de pessoas totalmente vacinadas aqui nos Estados Unidos, 218 milhões e 400 mil pessoas. Ok. 5 estados que mais vacinaram. O primeiro sempre, você sabe, Califórnia, porque, né, 63 mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas, 72% do estado totalmente vacinado. Texas, 45 mil pessoas vacinadas, 63% do estado vacinado. Flórida, 35 mil, um bom número também, chegando a 68% do estado totalmente vacinado. Nova York, 32.651, com 76% do estado totalmente vacinado. E Maryland, 22.547, com 76% também do estado completamente vacinado. No restante do mundo, a China sempre levando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas vacinadas em 24 horas, o Vietnã com mais de 2 milhões e 600, a Índia com mais de 1,5 milhão e o Egito com mais de 1 milhão e 400 mil pessoas vacinadas. Aí você vê como é pequenininho esse número aqui dos Estados Unidos, né? E aí a gente vai para o número de mortos nessas últimas 24 horas registrados. A gente tem um número de 551 pessoas que morreram com Covid-19 aqui nos Estados Unidos. É muito ainda, gente. E olha só que o número de casos, que a gente vai ver na próxima tela, subiu de novo, passando o patamar dos 40 mil, chegando a 40.353 casos nas últimas 24 horas. É bastante também. Olha só, começa a subir, a gente não está afim de ver isso. Testes, a gente teve 668 mil testes, o índice de positividade quase 3% nesses testes. No país a gente vê que é aquele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, né? Mas é muito claro os pontos que a gente tem no país de casos.
Coreia do Sul teve 203 mil casos registrados nas últimas 24 horas, a Alemanha 144 mil casos, a França 135 mil e a Itália 63.747 pessoas que pegaram o vírus registrados nas últimas 24 horas. Tem que se cuidar. Lembrando que a Pensilvânia acabou de instaurar novamente o uso de máscaras em locais fechados. Isso é notícia de última hora, acabou de sair e a gente está dando para você, porque alguns estados vão retomar por conta do número de casos que está aumentando em vários outros países e a gente sabe que isso deve acontecer também em outros estados, como por exemplo Utah, que teve um aumento de casos, em outros estados daqui dos Estados Unidos. A gente vai continuar de olho para trazer para você sempre essa informação correta, tá? Vamos ver então mais mensagens, você que está mandando mensagem para mim. Muito obrigado pela audiência de vocês e por vocês que acompanham a gente sempre aqui. É muito importante essa participação porque, gente, eu acho que é nessa hora que a gente vê exatamente como é que as coisas funcionam, né? E é legal a gente ver essa participação da nossa comunidade sempre falando dos assuntos que interessam e não ficar só naquela coisa, eu vou pra Disney, eu preciso de trabalho na construção, não sei o quê. Para com isso, gente. Vamos ficar mais inteligente e fazer parte dos assuntos que estão em volta da nossa comunidade, né? Agora 9 horas e 18 minutos. Mário no Japão. Obrigado, Paula, meu querido. Obrigado você, Mário Secchini. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Leonardo Seba. Boa noite, Paulo Sérgio, equipe. Boa noite, Leonardo. E o processo, tá ok? Quarta-feira eu quero saber como é que tá a coisa aí. Francisco, os massacres que os russos estão fazendo é o mesmo que os nazistas fizeram. Não entendo como não estão associando os russos aos nazistas. E os russos é que estão tentando associar os ucranianos aos nazistas e dizendo isso para a população russa, que eles estão indo para a Ucrânia para desnazificar o país. É o fim da picada. Rosemary Correia, está em Danbury, Connecticut. Sou sua fã, adoro seus vídeos. Obrigado, Rosemary. Obrigado mesmo pela sua audiência. Um beijo para você. Marcela, pelo amor de Deus, Paulo, meningite, a gente não tem paz. Na Flórida está o surto lá, mas sabe que esse trem tem em tudo quanto é lugar. Kelly Pascoaleto, isso é inacreditável o que esse Putin está fazendo. Podemos chamá-lo de qualquer coisa menos de ser humano. Concordo. O Márcio está aqui lá da Brazilian Flavors. Obrigado, Márcio. Espero que você esteja bem, sua família, todos aí. E o moleque está chegando, né? Que tristeza essa guerra. Isso é simplesmente falta de Deus no coração. Triste. Silvia de Oliveira, boa noite, Paulo, parabéns pelo grande... Silvio de Oliveira, boa noite, Paulo, parabéns pelo grande jornalismo aqui de Framingham, em Massachusetts. Massachusetts que tem uma das maiores comunidades brasileiras aqui dos Estados Unidos, é Massachusetts e também Flórida, né? Que a gente tem muita gente que desembarca, acaba desembarcando na Flórida, ama a Flórida e fica na Flórida. Aí não, vou para Boston, vou para Massachusetts, para a região de Massachusetts, é onde a gente tem, mas está começando a diluir, viu, gente? Está começando a surgir comunidades muito legais em vários outros lugares daqui dos Estados Unidos. Olha, agora, para você que pensa um dia em voltar para o Brasil, eu acho que eu tenho uma boa notícia nessa matéria especial da TV Brasil, que mostra que, olha, a expectativa de vida lá no país subiu. E isso é um índice muito bom, a pensar que em alguns outros anos era aquela história, a gente já não sabia, né? Se ia sobreviver durante muito tempo. Mas agora essa boa notícia é algo que traz um pouquinho de alento para o coração da gente, principalmente quando se trata do país onde a gente nasceu. Vamos ver essa reportagem especial. Nessa turma, todos já passaram dos 60 anos, mas aqui ninguém pensa em aproveitar a aposentadoria apenas descansando. Às 7 horas da manhã, eles já estão acordados e fazem aulas de dança em um projeto da Prefeitura do Rio. Muita disposição e bom humor, e nada de cansaço e de reclamações de dor. Aos 70 anos, Amélia diz que além da dança, faz muitas outras atividades. Para ela, o importante é manter a cabeça ocupada. Todo dia eu venho para cá, pode ficar o dia inteiro, porque tem as atividades de manhã, tem as atividades à tarde. Então, para mim, está sendo ótimo. Não preciso de mais nada na minha vida. Cenas como essa aqui são cada vez mais comuns. Afinal, estamos vivendo mais. E já vai longe aquele tempo de ficar em casa apenas fazendo crochê ou jogando dominó na praça. Eu mesmo, não deixar esse microfone de lado, quero continuar tendo essa disposição aqui. Em 2010, os idosos representavam 10% da população brasileira. Em pouco mais de uma década, esse número aumentou em quase 5 pontos percentuais.
Atualmente, no Brasil, vivem cerca de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E projeções do IBGE revelam que em 2060, 32% dos brasileiros deverão ser idosos, ou seja, 3 em cada 10 pessoas terão mais de 60 anos de idade. Aqueles idosos, aquelas pessoas que chegam às idades mais avançadas ainda, comparativamente em relação aos idosos do passado, eles vão ter, um tempo de vida maior, em relação àqueles do passado, eles vão ter um tempo de vida saudável maior. O se tornar idoso agora, é bastante diferente do idoso, de algumas décadas atrás. Hoje em dia, a expectativa de vida no Brasil é de quase 77 anos de idade. O aumento da longevidade está relacionado com a prática de exercícios, com alimentação saudável e com o avanço da ciência, que permitiu a descoberta de novos tratamentos. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, da ciência, nós começamos a compreender melhor o processo do envelhecimento, e criamos mecanismos de melhoria de qualidade de vida, as medicações foram melhorando, os diagnósticos foram melhorando e com isso a gente consegue mais rapidamente identificar os processos de doença, mas principalmente aprendemos a lidar melhor com o processo do envelhecimento. Com uma expectativa de vida maior, a média de idade dos pacientes da Roberta ficou bem mais alta. Há 30 anos atrás, você ter um paciente centenário no consultório era algo pouquíssimo comum. Hoje tem uma gama infinita de pacientes centenários. Uma mulher de 60 anos, um homem de 60 anos, ele está completamente ativo, vai para a academia, trabalha, viaja, namora. Agora o que a gente precisa aprender é o que fazer com esses anos a mais. Se depender da disposição daqueles alunos da turma de dança, lá do início da reportagem, a média de idade dos brasileiros ainda vai continuar subindo. José, de 73 anos, já faz planos para passar de um século de vida. Eu me sinto bem, não precisei ir ao médico. Chegar aos 120 anos tranquilo, dançando do jeito que nós estamos aqui. É tanta alegria nessa turma que até o repórter foi colocado no meio da roda e teve que dançar. Bom, já é um treinamento para chegar bem aos 60 e ir muito além. Olha, gente, é assim mesmo, E você sabe, cada vez mais essa comunidade de idosos, que a gente nem deveria chamar de idosos, eu acho que da melhor idade, Acho bacana, assim. Eles aproveitam muito, viu? Aproveitam demais, dão um beijo na boca, namoram, começam vidas juntos novamente. E claro, muitos deles voltam até estudar para se formar depois em algo que não tiveram tempo durante aquele começo da vida. São recomeços e por isso tem muito nessa situação as pitadas de coisas que fazem com que essas pessoas vivam felizes e muito mais tempo. E a gente fica muito feliz de ver que isso aí é, inclusive, no país que a gente nasceu. Dá para a gente acreditar que dá para envelhecer bem ali, Pois é. Por outro lado, a gente tem o presidente do Brasil que hoje fez uma declaração dizendo que, defendendo inclusive o blogueiro Alan dos Santos, não sei se você se lembra, o Alan dos Santos é aquele jornalista que inclusive participou da situação aqui do Capitólio, e tem tido problemas com o Superior Tribunal, com o Supremo, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, o tempo todo. É um alvo do Alexandre de Moraes. Mas aí a gente sabe que tem uma guerra, que é o Bolsonaro que não gosta do Alexandre de Moraes, que não gosta do Alan dos Santos. E hoje o Bolsonaro fez questão de dizer que não dá para aturar o Alan dos Santos nos Estados Unidos, porque ele vive aqui em Orlando, sabe lá Deus como, sendo um exilado. Será que é um exilado mesmo ou seria um indocumentado? Outra situação, eu conversei com o professor Vila e ele comentou a respeito desse assunto. Vamos ver. Nós temos um jornalista aí, o Alan dos Santos, podem gostar dele, não gostar, não me interessa daí, tá certo? Mas ele não pode viver como um exilado. O próprio Alexandre de Moraes tentou aí extraditar, trazer para cá o Alan dos Santos. Não conseguiu, porque a legislação americana não extradita baseado nisso, na questão da liberdade de expressão. Ou seja, está faltando aqui para as poucas autoridades de Brasília entender
que ele pode muito, mas não pode tudo. Paulo Sérgio. Professor, o que falta para acabarem com o Alan dos Santos? Ele vive em Orlando e zomba do Supremo sempre. Com relação ao Alan dos Santos, é um escândalo. Ele esteve 2 vezes ao lado de ministros desse governo. Um no culto. Em nome de Jesus! Deus no comando! Um pastor lá, foi um momento patético lá. Tava lá umas figuras. O Bananinha estava lá também. O Bananinha, aquele que disse que a Revolução Francesa foi em 1776 nos Estados Unidos. Eles são muito cultos, gente culta. Tudo cristão. Quer matar todo mundo, dá um tiro, tal, mas é tudo cristão, tá? E o Alan dos Santos estava lá. O Fábio Faria, que nem deveria ser ministro, porque há um conflito de interesse, sua esposa é filha de um concessionário TV, o Silvio Santos não pode, né? É questão moral, mas a moral, né? Existe uma moral nossa, dos republicanos e democratas, existe uma moral dos outros, né? E essa questão aqui do Alan dos Santos, e teve com o embaixador brasileiro no enterro do Jim Jones da Virgínia, né? Estava lá, é um verdadeiro absurdo. O que falta na realidade é força por vontade política, e o Vila, ele é defensor justamente de que as coisas aconteçam de verdade, né? Inclusive teve uma segunda pergunta que eu fiz para ele fez questão de responder, eu vou trazer para vocês amanhã falando sobre essa questão do Biden como de repente um aliado da terceira via lá no Brasil. Será que isso é possível? Eu trago isso para vocês amanhã. Agora 9h28, vamos falar, já que a gente está falando sobre eleições, então vamos aproveitar para falar sobre a eleição da França, que aconteceu nesse final de semana e foi extremamente acirrado, como não se via há muito tempo. 3 em cada 4 franceses foram às urnas neste domingo. O atual presidente do país, Emmanuel Macron, conquistou quase 28% dos votos. E a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, obteve pouco mais de 23%. Os dois vão repetir o segundo turno da eleição passada, em 2017, quando Macron saiu vitorioso. Mas, desta vez, as pesquisas preveem um embate acirrado. Algumas projeções indicam que Macron vencerá com apenas 51% dos votos e 49% para Le Pen. A diferença é tão apertada que a vitória está dentro da margem de erro. E nesse cenário, os eleitores da esquerda serão cruciais para determinar o resultado da eleição presidencial. O candidato de extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que ficou em terceiro lugar com quase 22% dos votos, disse que não se deve dar um único voto para Le Pen, mas ele ainda não chegou a apoiar oficialmente Macron. Já outros candidatos derrotados no primeiro turno pediram votos para o atual presidente. Macron e Le Pen retomaram as campanhas nesta segunda-feira. O chefe de Estado, que pode se tornar o primeiro presidente francês em 2 décadas a ganhar um segundo mandato, disse que está disposto a inventar algo novo para reunir os eleitores. Marine Le Pen afirmou que a França precisa de uma grande alternância no poder. Então, e essa situação é bem complicada porque a diferença do Macron dessa eleição para outra é muito próxima da Marine Le Pen. E como você viu aí, eles começaram a campanha já nessa segunda-feira. O Macron, inclusive, participou de uma caminhada lá na França. Em marcha pela preferência dos eleitores. O presidente e candidato à reeleição Emmanuel Macron voltou às ruas para recomeçar a campanha. Ele afirmou que pretende completar o projeto iniciado 5 anos atrás. Sei que tem gente que vai votar em mim ou se abster para bloquear a Frente Nacional, mas isso não significa que vão apoiar o meu projeto. Mas quero tentar convencer as pessoas a fazer as coisas comigo e então, talvez, completar o projeto para ir além, construir e discutir. Macron viajou à cidade de Denain, no norte do país, onde a adversária Marine Le Pen teve mais votos no primeiro turno. O candidato do Partido República em Marcha afirmou que nada está decidido. A França vai repetir o duelo de 2017, quando Macron recebeu 66% dos votos no segundo turno. De acordo com as pesquisas mais recentes, a vantagem de agora é menor, entre 2 a 10 pontos percentuais. Uma coisa que chama muita atenção nessa eleição na França é justamente a participação dos eleitores. Você viu aí, né? São 3 em cada 4 foram para as urnas. Isso é muito bacana e um exemplo para quem vai votar esse ano, seja aqui nos Estados Unidos, seja lá
no Brasil. E claro que a Marine Le Pen também começou a sua campanha hoje. Ela aproveitou para inaugurar o seu novo escritório de campanha agora nessa corrida no segundo turno. A líder da extrema-direita na França, Marine Le Pen, abriu nesta segunda-feira seu escritório de campanha, um dia após o primeiro turno das eleições no país. A segunda mais votada, atrás apenas do atual presidente Emmanuel Macron, destacou a importância da perseverança em sua terceira tentativa de chegar à presidência. Devemos continuar a lutar contra todas as probabilidades, apesar da competição, apesar de algumas vezes alguns comportamentos pessoais de antigos amigos nos decepcionarem, apesar das dificuldades que se colocaram no nosso caminho para encontrar os meios de financiamento da campanha e as que tivemos à procura de patrocinadores. Tudo parece distante quando você está em campanha, mas superamos todos esses obstáculos graças às nossas convicções e também, obviamente, graças à nossa experiência. Macron e Le Pen não têm descanso e já iniciaram a campanha para tentar conquistar o eleitorado antes do segundo turno das eleições, previsto para 24 de abril. Os dois candidatos revivem a disputa de 2017, quando o centrista conseguiu se eleger pela primeira vez. Desta vez, Le Pen deixou de lado propostas polêmicas e adotou uma posição menos radical. As pesquisas apontam um duelo acirrado, mas Macron tem uma vantagem de 2 a 10 pontos. Então, eu acho que vale a pena a gente ter prestado atenção nessa matéria que fala, ela deixou de lado os assuntos mais polêmicos na campanha. Lembrando que muitas vezes a gente se elege depois que assume o que é que acontece. Para quem é brasileiro, lembre-se disso. A Marine Le Pen é uma candidata da direita, né, da direita forte, inclusive uma crítica contumaz à OTAN e contra a estadia, né, a estada da França na organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela não gostaria, ela é contra isso, o que daria ainda mais combustível para o Putin no caso dela vencer essa eleição na França. A gente tem que ficar de olho, parece que não, mas a eleição da França é muito importante, por isso que você vê aqui no SBR News. Agora, se você quer ver ainda mais, eu tenho um convite para você. Que tal você assinar a Sling? A Sling é uma provedora de canais daqui dos Estados Unidos e também do Brasil. É a única que traz junto com ela os canais brasileiros. Você tem Globo, SBT, Bandeirantes, tem também a Record e canais de esporte. Em cada um dos pacotes que você escolher para assinar, você tem também o Globoplay, de graça. Você não paga absolutamente nada para ter o Globoplay. Olha que legal. Se você escolher um canal só, você vai ter o Globoplay. Se você escolher 2 canais, vai ter o Globoplay. Fora que você tem uma plataforma completamente intuitiva e você vai ter também os canais que estão disponíveis, como CNN, por exemplo, para você poder assistir o melhor da CNN lá na Sling, entre outros tantos. Então, venha para a Sling agora mesmo. Não tem tempo de ver televisão, porque normalmente os programas passam no horário que você está trabalhando? Não tem problema, você pode voltar à programação do canal desejado em até 8 dias, ou ainda gravar o seu programa preferido para você assistir depois, porque você ganha 50 horas para gravar a programação e não tem choro, é de graça também. Olha só, 7 dias para você experimentar a Sling agora. Entra lá em sling.com/usbrtv e você vai conseguir assinar os pacotes. Por 7 dias não tem pegadinha, não tem nenhum tipo de contrato, não tem nada. Depois de 7 dias, se você não quiser mais, não tem problema, você pode cancelar a sua assinatura, mas eu tenho certeza que você vai continuar com a Sling por muitos e muitos anos. Brasilim é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasília. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. E nós, brasileiros, somos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasília.
Olha, essa informação que eu vou trazer para você é muito importante, porque a Casa Branca, ela não negou nessa segunda-feira, que na última quarta-feira, que foi a coletiva da GEMPSAC, que as autoridades de fronteira daqui dos Estados Unidos estariam dando telefones celulares a alguns imigrantes, que são imigrantes suspeitos e que são ilegais. Eles argumentam, inclusive, que isso estaria facilitando o rastreamento deles depois de serem liberados aqui nos Estados Unidos. Embora eles possam ser facilmente descartados, esses celulares, né? Ao contrário dos monitores de tornozelos, eles disseram que isso também é uma forma de monitoração. Abre aspas, quem fala isso é a GEMPSAC, não é? Isso. Ela fala o seguinte, ó, precisamos tomar medidas para garantir que saibamos onde os indivíduos estão e que possamos rastrear e verificar com eles o que é que eles estão fazendo. De uma forma ou de outra, não está claro ainda quantos telefones celulares estão sendo distribuídos entre esses imigrantes ou quais são os modelos que estão incluídos nessa distribuição. Os celulares que são subsidiados pelo governo podem se tornar uma questão política bastante delicada, como por exemplo o que aconteceu em 2012, quando um vídeo viral mostrou uma mulher que de baixa renda, né, que estava se gabando que tinha um Obama Phone, que ela ganhou esse Obama Phone de graça também naquela época. A GEMPSAC fez questão de dizer que os telefones são uma ferramenta de monitoramento e que não pretendem ser um benefício para esses suspeitos que estão entrando nos Estados Unidos de forma ilegal. Abre aspas novamente. As alternativas aos programas de detenção têm 3 formas únicas de tecnologia para poder monitorar os participantes que estão inscritos nesse programa. 1, a telefônica, que acaba sendo uma delas. 2, né, eles utilizam a voz de alguém, né, para criar, inclusive, uma impressão biométrica, né, de voz durante esse processo de inscrição. Quer dizer, ele grava a voz dele para ter essa voz como se fosse uma identidade digital, né? E quando uma dessas pessoas tem uma chamada de check-in, a voz dele acaba sendo comparado com essa impressão de voz, quer dizer, uma forma de checagem também. O Smart Link é uma outra opção que permite com que esse monitoramento aconteça via smartphone ou tablet, usando a tecnologia de correspondência facial, quer dizer, o Face, como é que chama mesmo aquele negócio do celular? É o Face ID, tá? E também o monitoramento de posicionamento global, que é justamente a tornozeleira eletrônica, que daí você tem a localização e o histórico do movimento dessa pessoa que está usando a tornozeleira eletrônica por meio de um satélite. A GEMPSAC também concluiu dizendo que tudo isso faz parte do esforço do governo à medida que essas pessoas entram nos Estados Unidos e essas pessoas estão entrando aos montes, eles vão passar pelos procedimentos de imigração para poderem serem monitorados e rastreados para saber exatamente onde eles estão. Tá aí a informação para você. Eu queria saber o que é que você de casa acha dessa história aí. Você acha que os indocumentados têm direito a ter um telefone celular? Né? Mas pense por lado da monitoração. Você acha que eles não vão trocar esse chip, que eles não vão trocar esse celular, jogar fora, alguma coisa assim? Porque eles sabem que é justamente para isso. Ninguém está dando celular, olha só aqui um presente para você. Não, isso não. Eles sabem exatamente que se trata de uma forma de rastreamento e que eles precisam se reportar ao ICE, né? Isso é muito sério. Então tá. Agora a gente vai falar sobre essa situação lá na Califórnia. Você acredita que um deputado de lá da Califórnia fez questão de apresentar uma lei em que os imigrantes indocumentados que não se encaixam no benefício do seguro-desemprego, eles possam receber o seguro-desemprego por até 20 meses, todas as semanas, $300. Pois é verdade. Essa lei foi apresentada lá na Califórnia por um deputado
é o deputado Eduardo Garcia, e já tem vários co-sponsors. São 8 deputados que estão junto com ele, aceitando justamente essa situação. A coalizão Safety Net for All é uma rede estadual de organizações de direitos de imigrantes e trabalhadores que lançou, inclusive, uma campanha na última quinta-feira para ganhar benefícios de desemprego para trabalhadores imigrantes excluídos na Califórnia. O Eduardo Garcia, que é lá de Coachella, apresentou a legislação conhecida como AB 2847. Ele já ganhou rapidamente 8 coautores. Dezenas de apoiadores se reuniram no Capitólio, lá na Califórnia, em 3 de março, para mostrar o seu apoio à legislação que criaria esse programa piloto para trabalhadores imigrantes excluídos e que pede às autoridades da Califórnia que incluíssem financiamento para o programa no orçamento do Estado. O programa forneceria a trabalhadores desempregados que não são elegíveis para o seguro-desemprego regular, devido ao seu status de imigração, $300 por semana, por até 20 semanas. Lembrando, e aí vale a gente dar algumas informações, que é o seguinte, cerca de 2 milhões de trabalhadores na Califórnia, 1 em cada 16, são categoricamente excluídos do seguro-desemprego por causa do seu status de imigração. E excluir tantas pessoas da rede de segurança acaba com as economias de muitas famílias imigrantes, empurra outras para milhares de dólares em dívidas e deixa outras pessoas arriscando seu bem-estar para trabalhar e sobreviver. Isso é inaceitável e por isso que existe, que eles apresentaram essa lei, que é a AB 2847. Não sei se você sabe também, mas a Califórnia teve um superávit de 30 bilhões de dólares nesse último ano. E esse superávit está sendo disputado na faca para ver para onde é que vai e como vai. Essa coalizão, inclusive o próprio deputado, diz que parte desses 30 bilhões pode ser revertido para esse programa que se autopagaria, já que os indocumentados na Califórnia contribuem para a economia anualmente com 3 bilhões e 200 milhões de dólares em taxas. Por conta disso, no primeiro programa piloto, o governo pagaria essa inclusão e logo depois o programa se autofinanciaria. É algo que está sendo extremamente discutido, bastante polêmico, e que a gente sabe que vai dar muito pano para manga para ser aprovado. Porém, existe sim uma quantidade muito interessante de pessoas, de legisladores que estão interessados nisso daí, porque vai gerar algo que vai melhorar a economia também, porque você sabe, o desemprego desses imigrantes gera aquilo que eu acabei de falar, a insegurança na família e outros problemas também para a sociedade. A gente vai continuar acompanhando essa situação para poder trazer para você um pouco mais de se isso realmente vai ser aprovado ou não, tá? Agora, eu vou dar uma dica, inclusive, que eu acho que vale para esse caso. Muita gente não sabe o que fazer agora, nesse momento. A Michelle vai trazer uma informação de lá do Brasil, falando justamente sobre esse aumento de microempreendedores que estão apostando numa área que eles nunca apostaram antes, que é na chocolateria, exatamente. E no Brasil está dando certo. E esse número é tão grande que esse ano eles esperam um recorde em vendas de chocolate e principalmente de ovos de Páscoa. As parreiras de ovos de Páscoa aqui em São Paulo estão menores do que no ano passado, segundo a Associação Paulista de Supermercados. E no país todo, os preços tendem a ficar cerca de 12% acima do registrado no ano passado, acompanhando a inflação, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Apesar disso, o setor espera um aumento de 5% nas vendas. E um alerta para o consumidor é pesquisar. O mesmo produto pode variar muito de preço entre um estabelecimento e outro. Segundo o Procon aqui de São Paulo, uma barra de chocolate variou mais de 200%. Num lugar ela custava quase R$4 e no outro quase R$13. Essa data da Páscoa é a segunda melhor data de vendas de alimentos no varejo no ano. E isso traz uma boa notícia. Foram abertos 8.500 postos de trabalho temporários em fábricas de chocolate e nos postos de venda em todo o país, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. A maior tradição da Páscoa é, sem dúvida, presentear os entes queridos com ovos de chocolate. Mas, para manter essa prática viva com um toque de inovação, muitas confeitarias têm apostado em opções diferentes, que chamam a atenção não somente pelo sabor, mas pelos diversos formatos, tipos e tamanhos. Eu nunca trabalhei em si com os ovos que nem em supermercado, sempre foram ovos de colher.
porque creio eu que chama mais atenção, vem mais recheio, é mais gostoso, é o artesanal, né, que a gente fala. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Varejo projeta que as vendas de Páscoa devem somar mais de 2 bilhões de reais no varejo. Em relação à geração de empregos, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas divulgou que a data motivou a criação de cerca de 9 mil postos de trabalho temporários, tanto em fábricas quanto em pontos de venda. As contratações tiveram início ainda no segundo semestre de 2021. Quem quer empreender, o primeiro passo é você conhecer o segmento, saber as tendências de mercado, saber a demanda, e para isso hoje você tem disponíveis plataformas digitais, as bibliotecas de conhecimento do Sebrae, onde você pode estar acessando pela internet, e depois você procura o Sebrae, onde a gente vai orientar você como formalizar o seu negócio e como expandi-lo. Olha, vou dar uma dica para você que está em casa. Sabe o que você faz? Invista nessas pessoas. Se você está aqui nos Estados Unidos e quer realmente ajudar alguém, por que você não investe numa microempresa dessas que você vai estar ajudando alguém, que na realidade tem que ter muita vontade, né, para fazer isso? E, puxa, além de você ajudar, que eu acho que é aquela coisa da gente estar servindo a nossa comunidade, a gente está, inclusive, retornando o investimento, né? A gente está botando um dinheiro lá sabendo que vai voltar um dinheirinho para a gente também. Então pense nisso, de repente você está ajudando muitas famílias, né, que não sabem bem para onde correr, né, e não vai ter que ficar pendurado em seguro-desemprego, essas coisas, né? Isso mesmo. Semana eu quero trazer o Vinícius para falar dos chocolates dele aqui, viu? Vamos combinar. Marcelo Marcha Moreira, boa noite, Paulo. Estamos na boca do Carnaval de Abril e ligados no Rio de Janeiro. E manda um abraço para o Rio de Janeiro. Vai começar, inclusive, o Carnaval lá, né? O Carnaval começa antes da Páscoa agora ou depois da Páscoa? Depois da Páscoa, né? Ou não? Eu tô tão perdido que no domingo, na sexta-feira agora, eu dei Feliz Páscoa uma semana antes. Em São Paulo diz que vai ser só em setembro, né? Carnaval podia ter umas 3 vezes no ano. Tem aquele carnaval fordiano, né? Ou então, o Tony falou assim que podia explodir tudo. Fala, Tony! Fala aí, Tony, que você falou que podia explodir tudo? Tem tanta família que depende do carnaval para viver que você não tem noção, viu? Kelly Terra, que demais a aula de dança, é muito bom. Você dança também, Kelly? Que legal, hein? Bacana. Jefferson Treinador Costa. Melhor coisa é poder dar qualidade de vida e saúde para as pessoas. Atividade física é vida, meu nobre. Grande abraço, Jefão, diretamente lá da Flórida. Ele que é treinador também, personal trainer, né? Pois é. Agora 9h49. Na semana passada a gente falou sobre a questão do Elon Musk, né? Pois é, agora a gente já sabe que o Elon Musk, na realidade, não quer... Eu vou falar antes de chamar a matéria. O que ele quer na realidade? Porque primeiro ele soltou aquela enquete perguntando se queriam que ele criasse uma rede social própria. Aí depois ele vai e gasta um dinheirinho lá de pinga e compra o Twitter. Ganha um lugar no conselho. E desiste de ter esse lugar no conselho? Realmente eu não sei o que é. Vamos ver o que foi que aconteceu. O bilionário Elon Musk desistiu de integrar o conselho de administração do Twitter. O anúncio foi feito pelo CEO da plataforma, o indiano-americano Parag Agrawal, informando que o fundador da Tesla e SpaceX decidiu não se unir ao órgão. No início do mês, Musk, o homem mais rico do mundo, anunciou a aquisição de 9,2% do Twitter. Antes de se tornar o principal acionista da empresa, o bilionário já era um usuário ativo da rede social, onde soma mais de 80 milhões de seguidores e fez declarações incendiárias e comentários polêmicos sobre negócios ou outras personalidades. O empresário enfrenta com frequência os reguladores federais da Bolsa de Valores, que adotaram medidas contra sua presença em redes sociais, depois do fracasso da suposta tentativa de levar a Tesla à Bolsa em 2018. Em um documento enviado à agência reguladora da Bolsa, Musk informou que sua participação no Twitter seria passiva, ou seja, não planejava influenciar nas grandes decisões estratégicas. De acordo com o jornal Washington Post, vários funcionários do Twitter expressaram preocupações ao considerar que os valores do homem mais rico do mundo não estariam de acordo com a cultura empresarial da plataforma. Olha, começou uma chuva aqui em Salt Lake City que você não tem noção disso.
mas já era algo previsto. Quer ver? Vou trazer para você aqui uma tela que mostra exatamente essa situação que a gente tem. Claro que isso aqui está lá na costa leste, mas essa área de instabilidade ela já vem de longe. E a gente está bem agora, nesse momento, sobre uma área de instabilidade. Isso aqui é o que vai acontecer de agora até a noite. Então, existe uma situação em que toda essa região aqui do noroeste, aliás, do nordeste do Texas, onde tem Dallas, Waco e San Antonio, estão sob forte alerta por possibilidade de tornados. Lembrando que a gente sobe até Nebraska, né? Nebraska tá para lá. A gente sobe até o Tennessee e você tem possibilidade aqui, por exemplo, em Memphis, Little Rock, de ter justamente essas áreas com muita chuva e muito vento. No restante a gente vê essa área de instabilidade grande que chega até a pontinha aqui do Panhandle da Flórida. Na próxima tela a gente vai ver exatamente como que está evoluindo essa área de chuva. Olha só, ela vem de uma vez só, né? Passando nessa terça-feira, ela vai seguindo, chegando até a quarta-feira. Olha só essa área aqui, que é justamente onde a gente estava falando, como ela se move. O que está bem vermelho aqui, passando por Shreveport e chegando até Memphis, até Little Rock também, já passou por Houston, inclusive, na quarta-feira, 1 da manhã, que é daqui a pouco, inclusive, é essa questão da chuva muito forte, com possibilidade de ventos absurdos. Isso na quarta-feira, é depois de amanhã, é de terça para quarta-feira, tá? Então tem que ficar de olho justamente nessa área. Vamos dar uma olhada como é que fica o tempo e temperatura para essa terça-feira em todo o estado, em todo o país, na realidade. Olha só o tamanho da área de instabilidade, como eu já tinha mostrado para você. E essa questão da chuva que a gente tem aqui, olha só isso aqui. Tá programado para essa terça-feira aqui em Salt Lake City, neve, tá, gente? Só para avisar vocês. Neve em plena primavera. Fato, normal, fácil. A gente tem inclusive aqui no extremo norte da Califórnia também essa possibilidade de muita neve, porque essa área que está trazendo neve e gelo, ela é muito extensa e está descendo. Aqui para a região do Colorado mais uma vez, em Denver, possibilidade de neve na região de Aspen, e Denver não vai passar dos 54 graus Fahrenheit, o que dá 12 graus Celsius para quem mora aqui em Denver, a Marcela que assiste a gente. Aqui em Los Angeles a temperatura continua alta. Agora veja uma coisa bacana nessa história, são 20 graus Celsius aqui. Você está vendo aqui do lado o estado a gente tem aqui Nevada, não é? E aqui eu tenho Novo México, aqui é Arizona, aliás, desculpa, Arizona e Novo México. Tá vendo essa região aqui do Arizona? Com possibilidade de neve, bem no extremo sul. Aí você vem aqui para o Novo México, a gente tem gelo aqui no extremo norte. Roswell, ainda assim, que fica um pouquinho mais para baixo, chegando a 84. Então é um misto de temperaturas. 84 com sol o dia inteiro é 28 graus, são 28 graus Celsius. Na área de instabilidade, muito calor, o que provoca essa situação da temperatura, do vento e também da possibilidade de tornados. Então a gente tem aqui em Houston e Dallas acima dos 80, né? Dallas está chegando a 88, quase 90. Isso amanhã dá 31, Houston um pouquinho menos, 82, o que dá 27. Kansas City, 83 também, bem nessa área escura aqui, 28, assim como Houston, né? 28, 27, 28. Agora Tampa, tempo nublado, 88, mesma coisa aqui que Dallas, 31. E a gente vem aqui Boston já experimentando um pouquinho da chegada dessa área, 19 graus Celsius, com possibilidade de chuva no fim da tarde de terça-feira. Já na quarta-feira, a situação você vai ver que anda essa área de instabilidade e ela chega mais lentamente ainda para cá, o que a gente pode ter a certeza de que vai ter chuva durante todo o restante da semana para a costa leste dos Estados Unidos. Atlanta chega a 81 com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas e trovoadas, 27 graus Celsius. Orlando com muito sol durante o dia, o tempo fecha e pode chover também no final do dia, 30 graus Celsius aqui para Orlando. Vai ter parque, fica frio. Nova York, a temperatura cai, chegando a 64, nublado o dia inteiro, 17 graus Celsius. Voltando aqui para a costa oeste, olha só a quantidade de neve aqui, ó, tá vendo? Essa quantidade de neve aqui na região justamente das cidades aqui de Salt Lake, Provo, Park City, a gente tem neve na quarta-feira, tá? Denver, no Colorado, aqui 42, a máxima é de 5 graus Celsius, é isso? Meu Deus, bastante frio, hein? Já Phoenix, no Colorado, um sol para cada um, 76
graus. Eu tinha falado Arizona aqui, gente, aqui é Colorado, tá? Desculpa, eu falei errado na outra tela. 24 graus Celsius. Medford chega a 49 com chuva e também neve. 49 em graus Phoenix. Phoenix no Arizona. Eu falei, olha, eu me perdendo tudo. Colorado aqui, Paulo, Arizona aqui, e eu tinha falado certo e acabei me perdendo. Desculpa aí. Medford 49 de máxima, 9 graus Celsius, e São Francisco 57 é a máxima com sol entre nuvens e também chuva, tá? Gente, preste bem atenção nos avisos próximos às suas cidades, fique muito atento, porque essas coisas são muito importantes para você se preparar. Eu não sei se a gente vai encerrar já ou se a gente vai trazer... essa quarta-feira tem Sling Show, então você pode sim se cadastrar para essa quarta. A gente não teve na quarta-feira passada, mas tem essa quarta-feira, tem na próxima quarta, e a produção vai entrar em contato com você. É a chance que você tem de ganhar muitos prêmios, isso mesmo. Todo tipo de prêmio possível, até televisão 4K você pode ganhar. Você pode ganhar até aquele Oculus Quest também, que tem aqui no meio dos nossos prêmios. Tem até frigobar também, que meteram um frigobar no meio dos prêmios aí. Tem tudo que você imaginar de eletrônicos, mas você tem que participar. Para participar, você se inscreve nesse endereço que está aparecendo na sua tela. É um questionário muito rápido para você poder participar e a produção entrar em contato com você para ver a viabilidade técnica. Participou, jogou, ganhou, você recebe o prêmio na sua casa, tá bom? Você tem que ter tempo disponível para passar pelo menos uns 15, 20 minutinhos com a gente, mais ou menos uma meia horinha com a gente para você poder participar do programa. Eu vou dizer para você, tem muita gente feliz da vida com televisão gigante em casa que não tinha e agora tem. Porque aqui você ganha e aqui você recebe o prêmio em casa, tá bom? O Sling Show é na próxima quarta-feira, então se inscreva a partir de agora. Para você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Sensacional ter você aqui nesse começo de semana. Uma semana mais do que abençoada e que a gente possa trazer e fazer o melhor sempre. Até amanhã, tá chegando aí o 5 Minutos de Fama contando o que aconteceu com a Linda Quebrada, que saiu ontem do Big Brother Brasil. Quem apresenta é o Léo Martinez. Tchau, pessoal. Beijo no seu coração. Valeu. Tchau.
Brasileiro é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasília. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. E nós, brasileiros, somos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasília.